Boa noite, irmãos. Vamos ler aquele texto de Mateus 5 de volta? Mateus 5, versículo 14. 5, versículo 14. Vamos ler. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para ministrar a tua igreja. Apesar de nós, apesar das limitações humanas e carnais que nós temos, o Senhor, pela sua maravilhosa misericórdia, graça, o Senhor derrama o teu favor e instrui o teu povo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada líder dessa igreja, de cada discípulo dessa igreja, mas principalmente, Senhor, obrigado pelo espírito de paternidade que o Senhor colocou nessa igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse espírito que o Senhor tem colocado em nós e através de nós, através da vida dos líderes dessa igreja, que lideram nessa igreja e através da vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vós sois a luz do mundo. Jesus está afirmando, amém? É uma afirmação reta e direta. Pum. Vós sois a luz do mundo. Acabou. Ponto. Não se pode construir uma cidade edificada sobre um monte. Já falei, dia, noite e tal, né? Nem se acende uma candeia. Pastor, eu não assisti, eu não vi. Então, perdão, irmãos. Ficou no culto de domingo. Vamos ver. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Agora repete comigo. Estou no versículo 15 de Mateus 5 na revista atualizada. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do, mas no. Por que é no velador que é colocado? Fala aí. Só quem estudou em Oxford consegue. Por que? Fala, Lucas. Porque é o lugar dela. Uau. Porque é o lugar dela. Então coloca a mão no seu coração e fala assim: eu tenho o meu lugar. Onde brilha, ou deveria brilhar, a luz de Cristo. Let's talk about that. Vamos falar sobre isso. Acharam que ia ficar menos metido falando inglês. Não, fiquei mais metido, gente. Fiquei mais mala. Se eu já era mala, agora aguentem. Eu quero abrir uma célula só em inglês, irmão, de verdade. De verdade. Eu quero abrir uma life group lá em casa só de inglês. Deixa a galera que nós estamos lá. Nossa célula está top, está power, está pegando fogo. Daqui a pouco elas multiplicam. E aí eu e a Fran vamos ter mais tempo para poder supervisionar, mas também muito pouco tempo, porque eu quero abrir uma célula só em inglês. Entrou do portão para dentro, não fala português. Pastor, eu quero ir, não sei falar inglês. Então fica quieto e ouve, porque ele vai aprender ouvindo. Mas de verdade. Mas sabe o que é legal, irmãos? Eu não falo inglês bem, eu falo péssimo inglês. Eu falo igual índio. Índio comprar canoa. O tempo do verbo errado, eu falo assim. A Analícia fala melhor que eu. Cadê a Analícia? Não está aí? Está trabalhando, é verdade. Daqui a pouco ela chega aí. Ela fala bem melhor que eu. Autodidata, aprendeu sozinha. Ela fala muito bem. Eu só perdi o medo de falar. Então nós vamos ter uma célula em inglês. Talvez você possa pensar assim: pastor, para quê? Irmão, se nós temos falado há tanto tempo, nós vamos enviar flecha para as nações e a gente não fala a língua das nações. Nós temos que perder aquele estigma que fala inglês é metido. É metido, fala inglês. Meu irmão, é só no Brasil isso, cara. Qualquer outro país aí a falar inglês, a criança sai da high school, da escola, do ginásio, vamos dizer assim. Nossa, ginásio é muito antigo, né? Ficou claro a idade do Pesto. Quem é do tempo do ginásio? Então tá rindo por quê então, irmão? Sai fora. Sou velho. Tempo do ginásio. O que é hoje?
Prefiro o ginásio. Mas legal. Eu sou do ensino médio, não, eu sou do ginásio. É, eu sou do ginásio, pronto. Hã? É. Do grupo, sou do grupo. Nossa, essa é mais antiga ainda. Essa é só de Guaratubano raiz. Eles saem do ginásio falando inglês. Na Índia, na Turquia, assim, a maioria dos países do mundo, irmão, sai falando inglês. É só aqui que quem fala inglês é chique. Não tem nada a ver, cara. Vamos desmistificar isso aí, vamos aprender a falar a língua e entender. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com o que você está lendo? Fala assim, a liderança tem lugar. Irmão, nós temos um lugar, e esse lugar exige uma demanda, e esse lugar exige um estado de estar, e esse lugar exige algumas coisas da vida de um líder. Exige ser algumas coisas. E talvez você pense assim, essa mensagem é de boa, não é para mim. Eu não sou líder de Life Group. Mas então deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, sei lá, quem tem coragem de falar o que faz aí? Porque eu vou fazer outra pergunta em cima. E não é pegadinha, tá, irmãos? Tipo assim, levanta a mão você e fala o que você faz para viver. Antes de você fazer isso aí, perdão. E você gosta de fazer. Fala, minha irmã. Você é? Barbeira. E você gosta de fazer isso. E você acha que você pode se tornar uma referência disso? Essa é a palavra. Quem mais? Fala, irmã. Costureira. Quem que te deu esse dom? Deus. Você acha que você pode ser uma referência nisso aqui na cidade? Sim. Will, você levantou a mão também, Will. Guaratubano falando é legal, né, cara? Então, fotógrafo! Eu também sou, cara, eu sou guaratubano. Fique tranquilo. Eu me criei ali comendo caranguejo, cara. Deus quer te usar, Deus não quer que você se torne uma referência nisso. Amém. Não, é que agora, outra pergunta, você vai ter que se firmar muito bem que você respondeu. Se Deus te deu o dom, se Deus está colocando você lá, você está brilhando a luz dele? Você entendeu que você está numa candeia? Você está num velador? Sim ou não? Nós estamos num velador. Talvez você não está liderando um life group, mas talvez você tenha sim. Talvez não, você tem sim uma liderança na sua vida. Meu irmão trabalha com esquadrilha de alumínio, é esquadrilheiro. Ele não levantou a mão, mas é irmão e tem intimidade. Ele tem que se tornar uma referência. Tem que se tornar uma referência. Por quê? Porque Deus está conduzindo ele. Deus vai dar graça e luz, mais intensidade naquele que se coloca no seu lugar de velar as coisas. Por quê? Porque não se esconde uma vela, se coloca ela no velador. Qual o dom que Deus te deu? Qual o dom que Deus te deu? Aí talvez você possa pensar assim, mas aqui na igreja não deixam eu usar o meu dom. Você já perguntou se o teu dom é para brilhar na luz, ou se é para brilhar nas trevas? Será que você não está querendo só fazer uma briga de intensidade de luz, onde já tem luz? Em vez de procurar as trevas para brilhar a luz? É uma pergunta que eu me fiz, irmão, um tempo atrás sobre isso. Liderança. A liderança de uma equipe, de uma igreja, de um dom, de uma área do mercado que você influencia, ela determina o rumo da equipe. O rumo é para cá.
a área que o Will atende, ele não pode ser um eco. Deus quer usar dele uma voz. Deus não quer que o Will seja um imitador das coisas. Deus tem dons específicos que quer que ele dê voz, dê direção às coisas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, da mesma forma que o indivíduo é assim, o corpo de liderança de uma igreja, ele dá uma voz a uma cidade. Nós damos voz às coisas aqui dessa cidade, irmãos. Não é o pastor Michel, é a equipe de líderes da voz na cidade. Vocês estão me entendendo? Irmão, fiquem tranquilos, tá? A varada que vocês tomar, vocês tomaram no culto. E depois o particular vai ser caibro. Estou brincando. Caibro é só para o Max. O Du também merece. A cara dele, tipo... Estou brincando. Que bigode desse homem. Vocês já notaram o bigode do Du, irmão? Aquilo é um bigode. O homem entrou na visão, tá, irmão? Estava sem barba. Está lá com barba. Só o Paulo. Rebelde. Fora da visão. Misericórdia. Tenha misericórdia dele, Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Senhor. Então, nós damos rumo. Liderança dá rumo, dá direção. E quando você olha para a figura da família, quem que dá rumo e direção para a família? O pai. Então você consegue ouvir, e você consegue perceber a importância que tem de nós entendermos a paternidade dentro da igreja? Uma das principais funções de um pai, irmão, não é só dar rumo. Quem é que dá o zelo na casa? Quem que dá o perfume na casa? Quem? Pastor, eu sou feminista. Não, irmão, não estou perguntando se é feminista ou não é feminista. Não, a mulher também dá rumo. Não dá não. A mulher não dá o rumo. A mulher tem uma bússola que o homem não tem. A mulher tem a bússola, ela tem o radar que o homem não tem. Ou seja, o homem só consegue dar rumo, se ele procura rumo, na direção certa, porque tem a esposa que fala o que tem que ser falado na hora certa. Você vai acabar com o feminismo dentro da igreja. Entendeu? Não existe isso, irmão. É uma cooperação. Então quem dá o perfume na casa é a mulher. Mas se o homem está em casa, o pai não chega e afirma, pronto, fica só no perfume. Lá em casa, já acostumei com isso aqui. A Fran ela é casca grossa, gente. Só que aqueles abençoados ali, de vez em quando eles conseguem dar um nó nela, porque ela é mole, ela é meio molinha. O João, gente, já pegou a Billy da Fran. Bicho é fogo, cara. Parece que não estou vendo. Cadê o João? Cadê o exótico? Aqui, ó. Não adianta fazer coraçãozinho, a tua está guardada. Não adianta. Pode se esconder atrás do negão. Isso, negão, boa. Aí até o João já se aproveitou disso. Aí eu que tenho que chegar e pá! Não! Aí ela faz assim para mim ainda assim, ó. Ainda faz assim por trás, assim, ó. Eu falo, vai apanhar você junto. Pai, quem dá isso aqui, irmão, é o Espírito Santo. Mas a voz paterna, ela precisa estabelecer as coisas. Precisa dar rumo e dar direção. Então a voz da liderança precisa dar rumo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Precisa. Óbvio que quando se trata do princípio de liderança na igreja, de um discipulado, por exemplo, uma mulher que está exercendo o sacerdócio ali,
é a mulher que está exercendo a unção de cuidar daquela pessoa, é uma voz paterna também, é uma voz do Espírito, da autoridade, da paternidade de Deus, também é, mas isso é muito profundo para nós entrar. Agora olha só, segunda coisa, então primeira, a liderança determina o rumo da equipe. Segundo, a organização determina o potencial da equipe. Vamos lá. Se nós fizermos um time só de Neymar, o time é bom ou é ruim? Ruim. Ruim. Não vai ter um meio campo bom, né? Não vai ter zagueiro bom, não vai ter goleiro bom, vai ficar todo mundo deitado. A gente gosta de julgar o cara, assim, mas ninguém quer levar as lambadas que ele leva, né, cara? É difícil. Não, mas é assim, eu entendo. Uma vez eu conversei com futebol, com um jogador profissional, eu falei, por quê? Cara, ou eu me jogo no chão, o cara me quebra. Falei, entendi. Eu falei, mas dá umas friagemzinhas assim? Não, dá. Eu falei, a minha teoria não está tão errada assim, sobre o Neymar. Mas vai ficar ruim. Sabe por quê? A graça de Deus opera de uma multiforme graça. O que acontece? Vou dar um exemplo assim, é que eu ia usar um exemplo, talvez não ia ficar muito legal, eu estou tendo que tomar cuidado. Henrique, você é um cara forte, você é um cara, eu lembro do Henrique magrinho, gente, parecia um chassi de frango, igual é o João e o irmão dele, do Henrique, olha ali, é um chassi, o dorso, um dorso de frango. Chega aí, Henrique, fica aqui. Meu irmão, você pode fazer força já ou não? Ainda não, né? Tá, segura. Não, segura. Deixa eu olhar para a Kelly. Você vai dizer que pode e eu tenho que olhar para ela. Ela disse que não. Você está de boa? Você cai no chão assim? Não. Não, vem cá, aqui em cima. Não, só faltou ele fazer um pulo só, irmão. Não faça. Cai aqui no chão. Cai. Não precisa cair. Só finge que você caiu e... Caiu com estilo. Só faltou mandar umas 3. Não precisa, ninguém. Tá aqui. Ele é forte ou não é? Vamos ser sinceros. Quem que é mais forte? O João ou... Calma. Fica aí. Você está caído. Quem que é mais forte? Gente, ele faz bíceps com o João. Rosquinha direta com o João aqui. Olha só, eu estou falando de uma coisa, a organização determina o potencial da equipe. Quem que é mais forte, Henrique ou João? Notório, público e notório. Só que ele não está conseguindo levantar. Ele machucou o braço, ele não está conseguindo levantar. João, você pode ajudar ele a levantar? Está ocupado? Eu arranjo outro chassi de frango para... Ajuda ele a levantar. Não, ajuda de verdade, você está com dificuldade de verdade de levantar. Obrigado. Ele vai chegar em casa e falar que já fez o exercício dele de hoje. Ele treinou uma vez com o Henrique e chegou em casa assim. Falei, João, menos uns 40 quilos de whey para você chegar nesse lugar. A Bia só faz assim para mim, ó. Que maldade com o meu chassizinho. Lembra do texto de Efésios que eu li domingo? Quem lembra? Efésios 6, 10. No demais, irmãos, vamos organizar. Fortalecei-vos no e na força do seu poder. O Henrique é um cara forte? O João é um cara forte? Na força dele? Se comparar, não, mas ele é.
O Henrique não conseguia levantar, o João veio e ajudou. Nós experimentamos a força do poder de Deus quando eu atento para a necessidade do meu irmão e permito com que a força que há em mim se una à força do meu irmão e nós formamos uma força muito maior. Agora isso Deus nos deu uma organização clara de fazer isso. Então isso precisa ser feito com ordem, organizadamente, e dá para fazer. Irmãos, a nossa igreja tem uma forma, um método de se organizar fantástico, cara. Fantástico. Uma das coisas que eu falei domingo, e eu deixei para falar do Tadel aqui, porque é mais para a liderança mesmo. Só que quando você chega naquela cidade lá de Bradford, que é onde tem o pastor Lucas e a pastora Letícia, amigos, pessoas fantásticas, você enxerga, as casas são assim, tem uma ou outra que não é, mas a cidade é amarela, da cor daquelas pedras lá. Então nós temos que ter tamanha organização, tamanha pessoas, assim, tantas pessoas fortalecidas no Senhor, que eu expliquei domingo o que é, e nós temos que experimentar tanto fortalecidos no seu poder, que é o corpo, de forma que quando qualquer pessoa entrar ali, ele não enxergue, deixa eu pegar um líder de Life Group, ele não enxergue o Pablo, ele enxergue uma equipe. Quando ele entrar lá na igreja, uma pessoa nova na igreja, ela não pode enxergar o Diffley, não, ele tem que enxergar a Paz Church. Vocês estão me entendendo? Que são fundamentos, não é tão simples assim de ensinar. Eu peço perdão se eu não estiver sendo claro. Estou tentando deixar o mais claro possível, com exemplos, para você entender. Então não adianta eu ser muito forte, eu ser top, eu ser mega top, mas se a minha equipe não é. Tem que trocar de equipe. Não! Você tem que ser humilde. E suportar o seu irmão, ajudá-los a crescer junto. Nós somos uma equipe. Uma equipe. É simples, irmãos. É simples. Eu vou ser um pouco mais profundo no que eu vou falar. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, eu acho que é isso. Veja se você acha lá. 1 João capítulo 3. Isso, 17. Ora, aquele que possui... Põe no 16 primeiro. Isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por... E nós devemos dar a nossa vida... não é pelo escritor do livro tal? Não é pelo coach tal? Pastor, por que você está batendo tanto nisso daí? Porque eu vou podar. Eu estou com a tesoura na mão, eu vou podar. E vão se ofender com Deus na hora que eu podar. Então eu estou avisando. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas eu estou dando a vida pela minha equipe da Rede Zoe. Perdão, Igreja Zoe? É só exemplo tal, só exemplo total. Eu vou dar minha vida pelo Diffley. Perdão, Igreja Diffley? Eu vou dar a vida pelo Ministério de Intercessão. Perdão, é a Igreja do Ministério de Intercessão? Do avivamento dos últimos dias da cabeçada no pé da cruz? É essa a igreja? Vocês estão me entendendo ainda? Está vendo? Eu estou indo. É disso que eu estou falando. Agora, vamos para o 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor? O amor? Coloca Romanos 5:5, por favor.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo... Como você pode dizer que você é cheio do Espírito Santo se você não ama o seu irmão? Como que você pode dizer que Deus está em você se você é mão de vaca, cainha, muquirana e arrogante com o teu irmão? Como você pode dizer que você tem o Espírito Santo se você é soberbo quando você entra na igreja? Uau, todos têm que se te reverenciar porque o Papa chegou. Como é que você vai dizer que você é cheio de Espírito Santo, irmão? Não, você não é. Põe lá o texto de volta, filha, obrigado, viu? Perdão falar sim, que eu estou correndo. 1 João capítulo 3, 17. Volta lá. Pastor, mas veja bem, vamos interpretar o texto, né? Recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade. Cara, se recurso deste mundo que vai perecer, o Senhor pede para compartilhar, quanto mais os tesouros eternos que foram depositados no seu coração. Mateus 13:31, se não me engano, que um bom líder é como um homem da lei, que discerne as coisas espirituais, o intérprete da lei, que discerne as coisas do reino de Deus, é como um pai, que tira dos seus tesouros coisas novas e coisas velhas. Ou seja, pastor, eu vim lá da igreja pentecostal do 21º dia do milênio milenar, que, enfim, dá o nome da igreja que você quiser, glória a Deus, e o cara é um crente, veio para a nossa igreja, aprendeu coisas novas, ele vai começar a compartilhar as coisas que Deus tem no coração dele. Qual que é o problema de ele abrir os tesouros dele e pegar coisas velhas que são frutíferas e compartilhar? Nenhuma. É de Deus? Se é de Deus, é de Deus, irmão. De Deus, tá? Então, se os recursos desse mundo, o que vale aqui, irmão, são duas atitudes: o perceber necessidade e cerrar o coração. Pastor, eu não cerro o meu coração. Quando você se coloca superior a alguém no teu entendimento, o teu coração está fechado. Sabe por quê? Se a pessoa veio me perguntar, eu falo, se não. Aí você vê o teu irmão caído. Às vezes não é nem no pecado, é numa besteira por falta de conhecimento, mas você sabe e você não ajuda. Porque se a gente for checar profundamente no coração desse líder, provavelmente há interesses próprios nisso. E não é assim que Deus opera as coisas, irmãos. Fala assim: a força da equipe está na organização. Versículo 18, pode passar, quero só ver se era o 18. Filhinhos, não amemos de e nem de língua, mas de fato de verdade. Ou seja, se encontra fatos, não argumentos, faz. Em vez de falar, faz. E Jesus ensina, quando fizer, que a tua mão direita não veja o que a esquerda fez. Aí o cara vem pegar uma palavra aqui, é o meu discípulo, eu que ensinei ele a ser fera assim. Eu faço questão de fazer assim, poxa, que top, hein? Porque o galardão acabou de receber. Esse foi o galardão, os 3 tapinhas nas costas. No céu, não, irmão, não. Quando o cara subir aqui e for falar, aí ele fala, porque não seja a sua boca falar de você mesmo. Estava conversando com os líderes de rede lá em casa, agora na reunião que esteve lá, foi muito boa mesmo. E
Eu contei para eles o testemunho que aconteceu lá na Inglaterra com um menino de 11 anos. É um assunto para outra conversa, outro Tadel. Mas assim, nós temos que aprender a não deixar a glória ficar na gente. Não sei se você já conversou com o pastor Paulo, a pastora Rebeca, o pastor Eibe, o pastor Sabá já faz isso também, o pastor Canté também. E eu estou aprendendo com eles. Pastor, que palavra poderosa, que top. Sabe o que eles falam? Obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Por quê? Porque obrigado. Realmente Deus usou minha vida. Glória a Deus. Obrigado, obrigado, irmão. Obrigado por você estar falando essa palavra de motivação para mim. Mas glória a Deus. Pronto. Simples. E eu não vou julgar o coração de ninguém, mas Deus conhece os corações. E quando nós sonda-me, Senhor, sonda-me, como fará? É lindo. Aí Deus fala assim, então deixa eu sondar. Aí ele sonda. Aí vem a outra parte do versículo. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, ele sondou. E talvez o Deus que conhece a origem da palavra antes dela vir na tua, ele conhece a motivação da palavra antes de sair do seu coração, ele já sabe. Ele encontrou. E o que ele vai fazer? Vai provar. Para conhecer. Então, a organização, o potencial da equipe, se dá como equipe que se organiza, mas também é como equipe que é provada. Provada. Tudo tem que fazer prova, irmão. Até quem compra a carteira tem que fazer prova. Meio fake, mas tem que fazer prova. Pra você passar de ano do ginásio, você tem que fazer prova ou não? Tem. Várias. Você que é solteiro ou solteira, está aí, de repente, num romance real, faça a prova. Mulher, veja como que o teu futuro príncipe trata a mãe. Porque é provavelmente assim que ele vai tratar você. A marido, com a sua princesa, veja como é o relacionamento dela com o pai. Pastor, ela não tem pai. Veja como é que ela lida com os pastores dela. Como que é o tratamento dela com a liderança, porque provavelmente é assim que ela vai te tratar. Prova. Prova. E por último, a liderança do líder, atendida pelos liderados, é que alcança o sucesso dessa equipe. O que isso me ensina? Eu preciso trazê-los para perto e passar o coração. Eu preciso passar o coração. Na verdade não é por último, é o terceiro. Eu preciso, fala assim, passar o coração. E não tem uma forma de passar o coração, irmão. Não existe forma de passar o coração. Não tem outra forma que não seja exemplo. Fazendo, junto. O que falar, a gente ouve, irmão. Ouve. E nós temos uma tendência em procurar ouvir aquilo que a gente entende melhor. É normal. É normal. Nós temos uma tendência a procurar alguém que a gente entende melhor. Isso não tem nada errado. Só que o coração de um liderado precisa assim, cara, eu não entendi, você pode me explicar melhor? Cara, puxa vida, essa sigla, o significado dela não é muito bom, então eu vou usar uma sigla mais moderna, nerd. A galera do ginásio sabe como é que se chamava um nerd. Hoje me pegou. É 3 letrinhas. Você falou, não era para falar.
Eu joguei a isca só para ver, ela sabia que ela ia falar. Eu já falei olhando para ela que eu sabia que ela ia falar. Os nerds. Eu tenho cara de nerd, né, irmão? De lupa, desde pequenininho. Eu tinha que sentar na frente, senão eu não enxergava. Então eu era, pois é nós, na fita. Glória a Deus. Lá tem outro nerd lá. A gente conhece nerd de longe, né, irmão? Nerd de ver de longe. Sou um mesmo. Fazer o quê? Top. Sabe o que acontece? Eu era um nerd da sala de aula, irmão. Sério, para você ter uma ideia, tinha prova de física. Você viu que o professor falava? Ele falava assim, Michel, o quê? Corrija a prova, por favor. Sério, eu corrigia a prova no quadro, assim, eu ia todo prosa, né? Os valentão ficavam tudo bravos, porque eu zerava as provas de física, né? E eu corrigia a prova no quadro. Então, assim, todo mundo tem suas qualidades e todo mundo tem os seus defeitos. Para onde nós olhamos mais? Vai determinar quanto mais fácil você consegue andar com as pessoas. Nós temos que aprender a ser a pessoa que enxerga as qualidades da pessoa e também a mesma pessoa que dá suporte às debilidades da pessoa. O problema é que a gente acha que isso aí é função do líder. Não, isso é função de todos os irmãos, um com o outro. Um com o outro. Nós precisamos disso. Então, o coração de servo, você pode falar, mas se você vê você fazer, você ensina. Você ensina, ou seja, o teu exemplo é que vai ensinar mais do que o que você fala. E assim, irmãos, as atitudes falam, você já ouviu isso 400 vezes, as atitudes falam muito mais que as palavras. O David estava falando comigo agora há pouco ali, alertando um detalhe muito legal. E é isso mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a atitude que a gente faz não expressa quem nós realmente somos. E aí fica difícil de corrigir. Quem nunca deu uma má impressão, irmão? Na primeira, sabe que a primeira impressão é que fica? Quem já deu na trave com isso? A pior que eu fiz até hoje foi assim: nossa, para quantos meses está grávida? Não, eu não estou grávida. Tipo, não me conhecia, falei, me apresentou, esse aqui é o meu marido, meu príncipe, o homem mais lindo e tal. Mentira, nem falava essas coisas naquela época. Mas esse aqui é meu marido, Michel, tal. Oi, tudo bom? Ah, que legal, você está grávida para cor. Eu ainda fiz assim, irmão. Mas também, você lembra, amor, disso? Era redondinha. Enfim, não era grávida. É igual o pastor Eibe lá em São Paulo. Ó, o pastor Michel. Amém. É igualzinho, vai consertar isso agora. Complica, tem que ir lá pessoalmente falar com ele. Ainda bem que o Alex já tinha alertado ao resto da turma. E gente, pensa, o pastor Eibe viu os DIF, deixa eu explicar para a igreja. Os Difflin do Globo foram tudo pro culto. Fizeram aquela mandada. Pro culto da Paz São Paulo, que é top, né, gente? Fala sério, né? E de repente, o pastor Eibe, que legal, a presença do pastor Michel e as suas... Pensou, pastor Michel tá tatuadão, hein, cara? Fortão, brinco, né? Até aí vai, mas o que aconteceu com a Fran? Ele conhece bem a gente. Pegou um bronze, né? Deu uma enfeiadinha, mas, né? Pois é. Uma impressão. Quem nunca deu dessa, irmão? Que atire a primeira pedra. Todos nós já demos na trave com isso daí. Ou seja, consertar a impressão que as pessoas têm da gente é difícil. Então, presta atenção, querido líder, como que você se porta, não somente com os teus discípulos, se tem seus interesses à prova, com todos. Todos. Porque quando nós falamos que você é um líder nessa igreja, você representa o pastor Paulo e a pastora Rebeca também.
Quando nós falamos, esse aqui é um líder da nossa igreja, você representa o pastor Michel, a pastora Fran, o Álvaro, a Vânia, o Alex. Eu não sou do Álvaro, da Vânia, eu sou... Na verdade, eu abri Coríntios e falei assim, eu sou da Paula, eu sou disso. Não, irmão, você é de Jesus. Que está dentro de uma igreja, que tem uma liderança simples. Você representa esse povo. Você é tudo amarelado, igual a cidade lá, irmão. Nós temos a mesma cor. Amém? Exemplo. Eu ia entrar num texto aqui de 1 Samuel, mas eu vou só contar a história. Davi é um exemplo de muita coisa na Bíblia, né? Você consegue usar Davi para vários exemplos, de tudo assim. É incrível. Mas eu acho muito poderoso, irmãos, quando... Eu tenho que cuidar para não pregar de volta. Deixa eu só nomear de volta. A liderança determina os rumos da equipe. A organização determina o potencial da equipe. A colaboração dos liderados determinam o sucesso da equipe. Mas o que realmente ensina a equipe é o exemplo do líder. Exemplo. Amém? São esses 4 tópicos aí. Eu fiz esse enredo todo para falar isso aí. Mas Davi é muito legal. 1 Samuel capítulo 30, depois você lê em casa, mas é aquela história de Davi está voltando para Ziclag. E interessante que Ziclag é a terra dos filisteus. Davi estava fugindo de Saul. E ele volta para Ziclag, que é onde está o povo dele, as esposas dele, está a esposa dos valentes dele. É uma terra que o rei filisteu deu para eles ficarem. E é uma cidade fortificada, porque o texto fala dos portões dos ferrolhos, então é uma cidade edificada, forte. E quando ele chega lá, o texto fala que as portas estavam queimadas aos ferrolhos. E você lê em Neemias a mesma coisa, né? Então tem um significado nisso, muito profundo. E tudo foi queimado e tudo foi roubado. Os bois, as ovelhas, os utensílios, que é como se fossem os móveis da casa hoje, irmão. Foram roubados tudo foi levado. E as esposas e os filhos. E esse povo, quando era pego pelo inimigo, eles eram levados escravo, irmão. Escravo. As meninas iam ser feitas vendidas como esposa, como escrava sexual. E tudo isso. Era terrível. Os meninos que já tinham certa idade matavam, se não aceitassem a doutrina de virar o exército deles. E de repente, Davi chega com seus valentes, ele mais 600 homens de guerra, que estavam vindo de guerra. E o rei filisteu queria levar ele para a guerra de volta, mas os príncipes dos filisteus não deixaram, não quiseram Davi. E ele falou: volta em paz para a tua terra, porque eu vejo que você é um anjo de Deus. E ele voltou. Imagina um inimigo olhar para a tua cara e falar assim: você é um anjo de Deus. Você não pode, você não é aceito entre os comandantes do exército inimigo porque você é um anjo de Deus. Massa isso, né, cara? Mas é outra conversa. Aí ele chega lá, a cidade estava destruída, irmão. Tudo destruído, tudo roubado. E os homens de Davi se levantaram contra ele. Davi, a culpa é tua. A culpa é sua, Davi. Você que é culpado. Você que levou nós para esse lugar. E agora é o que aconteceu com a gente. Nossas mulheres foram levadas, nossos filhos foram levados, nossos pertences foram roubados, saqueados. Davi, a culpa é tua, Davi. Líder. Qual foi o exemplo que Davi deu que eu achei muito poderoso? Vamos lá. Davi deu bom rumo aos valentes, irmão. Vamos estudar rapidinho. Deu ou não deu? Deu, irmão. Se você for estudar a história dos valentes, era tudo gente que não prestava. Estavam tudo fugindo, igual Davi, e se encontraram numa caverna. E Davi treinou os caras de tal forma que eles eram tão habilidosos que com a funda eles acertavam um fio de cabelo, não sei quantos metros de distância, tanto com a direita quanto com a esquerda. Eles eram fera na arte da guerra. Davi ensinou eles. Fora os canhotos. Fora os canhotos, tem um mistério nos canhotos, irmão.
Quem são os canhotos? São os soldados muito fortes, que eram valentes de guerra, e o exército inimigo fazia o quê? Cortava a mão direita deles, o braço direito deles. Eles tinham tanta habilidade da mão direita, que só usaram a mão direita. Então o exército inimigo cortava a mão direita deles, o braço, ficava só com a mão esquerda. Davi treinou esses caras, canhoto. Treinou esses caras aí, ficaram tão habilidosos que mataram o rei inimigo. É outra conversa, muito top. Aí o que aconteceu? Ele foi, todo mundo sabe esse texto, foi lá, se fortaleceu no Senhor, e ele falou: ei, subamos e vamos atrás deles. Ela que deu um exemplo de superação, de força, de ouvir Deus. Davi, você não lê no texto, Davi em nenhum momento falando dos caras, ou na volta que ele volta com Deus, de ter o tempo dele com Deus lá, falar assim: vocês se levantaram contra mim, agora eu vou matar vocês tudo. Não, ele simplesmente dá esse exemplo. Ele vai, aí acontece aquele episódio lá de encontrar um egípcio, né? Acho que é um egípcio, eu não lembro quem que é o cara. Enfim, eles encontram um dos soldados do inimigo no caminho, e ele cuida do cara, sara a ferida do cara, e coloca o cara, usa o que o cara tem. Fala assim: olha, eu sei, você cuidou de mim, você me deixou, você me restaurou a saúde, você cuida de mim. Então me fale onde é que eles estão. Eu sei onde eles estão, as esposas de vocês, tudo, eu sei onde está tudo, eu vou levar vocês até lá. Deu exemplo de misericórdia, deu exemplo de tudo isso. Perdi o texto aqui, deixa eu ligar na Bíblia aqui que é mais rápido agora. Aí, indo no caminho, dos 600, 200 cansaram. Estavam vindo de muito longe, cansaram. Davi podia falar assim: vocês são os fracos. Vocês, é as esposas de vocês, galera. Vocês já se levantaram contra mim. Tão ingrato, porque eu que fiz vocês sair do caverna. Vocês estavam na caverna, cara. Fizeram tudo um Zé Ruela. Agora são quem vocês são. Não falou isso. Os caras cansaram. Davi falou o quê? Tudo bem. Tem uma coisa boa nisso. Já que vocês cansaram, guarde as nossas bagagens, fique com tudo que nós estamos carregando aqui, cuida pra gente, que isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido lá, porque nós estamos agora só espada, escudo e cavalo. E nós? Não estamos carregando um monte de coisa. Lembra que eles estavam vindo de viagem, e a cidade estava queimada, não dá para deixar nada lá, foram com tudo. Então os 200 ficaram cuidando. Foram, acharam, acabaram com a raça da turma, e Deus fala que guardou as mulheres e todos, ninguém foi tocado, nada de Davi foi tocado. Aqui tem outro ensino muito profundo. E quando voltaram, o texto fala: os vadios, e um outro xingamento duro, o texto fala, se levantaram contra os 200, porque assim, além de eles pegar tudo que eles tinham de volta, eles também pegaram os despojos do outro exército que tinha pego a família e as coisas de Davi. Então, além de voltar com tudo que tinha, eles voltaram com mais um monte de coisa. O que Davi falou? Não, Senhor, a parte deles é deles, porque eles guardaram da nossa bagagem. E o texto fala: e isso ficou por estatuto perpétuo até hoje. A palavra é hoje. E sabe que hoje é um negócio que nunca chega, né? Porque hoje é hoje, mas amanhã virou hoje. Isso aí eu aprendi em Harvard. Você foi num curso em Harvard. Harvard. Notre Dame. Olha o exemplo que Davi deu, cara. Eu não usei o exemplo de Jesus, sabe por quê? Porque ele fala assim: mas é Jesus, né, pastor? Então eu vou pegar um cara que peca, que dá na trave,
mas é ungido. Quem que é assim aqui? Levanta a mão. David, você levantou a mão, David? Que o David fala assim, eu não peco. Fica de pé, irmão. Fica em pé. Vendo as multidões, Mateus 5:1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, assentou-se, os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pequenos diante do poderoso Deus. Davi deu esse exemplo. Davi deu esse exemplo. E nós devemos dar esse exemplo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Irmãos, chorar é bom. Chorar não é sinal de imaturidade emocional. Eu não choro, eu sou emocionalmente equilibrado. Não, você não é equilibrado. Você já gelou, você já foi para o outro lado. Não é assim. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Davi deu esse exemplo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Davi foi para o Senhor, recuperou suas forças, teve fome e sede de justiça do Senhor, e o Senhor o fortaleceu, e ele foi justo. Quando Deus opera a justiça dele na vida de um homem, esse homem se torna justo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ele foi misericordioso e obteve a misericórdia. Quantas vezes, irmãos, nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes nosso irmão já pediu perdão, mas a gente não está satisfeito? Quantas vezes nosso irmão já falou a verdade, a gente não está satisfeito? Pois é falta de misericórdia. Falta de misericórdia. É um princípio cíclico. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu gosto de falar que tem coisas que são simples, não é simplista, mas é simples. Ser simples, irmãos. Ser simples é bom. Sabia? Ser simples não é ter falta de dinheiro, cara. Não. Eu conheço muita gente, irmão, que tem muito dinheiro e é simples. E eu conheço gente que tem muito pouco dinheiro e pela misericórdia acha que come caviar. Ruim, um treco ruim. Eu não gosto, pelo menos. É que tem lá em casa e come todo dia. Estou brincando. Claro que não. Tem sardinha, eu sempre compro sardinha. Eu gosto de sardinha. Gosto muito de sardinha. Sabe? Pureza, irmão, de coração. Simples. Ser simples. Tu já viu o carro que o Bill Gates vai trabalhar todo dia? Tu já viu essa pesquisa? Não, e se você vai aprofundar a pesquisa, você vê que é verdade, não é mentira, não é verdade. Ele vai com o Honda Civic 2007. É o carro dele. Pô, às vezes, sei lá, eu não faço isso, né? Mas sei lá, ganha R$1.500 por mês e comprou o iPhone 13. Tá com a bicicleta que teu ferrugem tá acabando com o material iPhone 13. Não entendo. Não bate a conta pra mim. Perdão, irmão, eu não quero entrar aí, porque senão eu vou fugir demais. Enfim, pureza de coração. Pastor, isso não tem a ver? Claro que tem a ver. Claro que tem a ver. Uma pessoa pura de coração, ela é simples. Ela conhece a sua realidade. Ela é pobre de espírito, ela conhece a sua verdade sobre si. Na verdade, lá o primeiro versículo lá, sobre pobreza de espírito, é justamente esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento da sua pequenez, da sua realidade, do quanto a sua perna alcança no passo. Tem a ver com isso. E pureza de coração tem a ver com essa simplicidade de ajudar, de servir, com pureza, sem nada em troca. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os que ministram a paz, os que cuidam da paz, os que apacentam as pessoas. Davi fez isso, ele apacentou os caras. Davi tinha o direito de falar o seguinte, ninguém vai pegar nada, é tudo meu. Ele podia ter feito isso. Ele não fez. Ele não fez.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a nossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós vamos dar um rumo, só que o nosso rumo é com essas características. Nós vamos ser muito forte, um potencial tremendo de equipe, mas com essas características. Nós vamos determinar, irmão, a nossa unidade com a nossa igreja, com a nossa liderança, o sucesso vai ser do quê? Desse tipo de característica da cidade de Guaratuba. Por quê? Porque o exemplo que vamos dar é desse tipo de coração. Amém? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Tire um tempo você e Deus. Medite em casa, tá, irmãos? Medite em casa nesses textos aqui que eu li. 1 Samuel 30, 1 ao 20. Mateus 5, do 1 ao 20 também. 1 ao 12. Fala com o Senhor. Tudo que eu falei bastante coisa. Faz uma autoanálise aí. Fala, poxa, eu preciso tanto disso, cara. Eu preciso ser mais simples, mais puro. Eu preciso parar de esperar tanto dos outros. E entender que as pessoas têm limitações. Preciso deixar de ser tão crico, achar que todo mundo tem que ficar olhando para mim. Não precisa.